Denise Campos de Toledo. Josival, nós vamos falar agora sobre a estratégia principal do governo para mostrar resultados, que são essas reformas que ele vem propondo ao Congresso, tentando atacar em várias frentes, criando muita animosidade, resistência da sociedade, especialmente em relação à reforma da Previdência. E é sobre essa situação que nós vamos conversar agora com o economista e professor Eduardo Janete da Fonseca. Professor Eduardo, bom dia. Bom dia, Denise. Eu queria saber como é que o senhor avalia essa estratégia do governo, de ao mesmo tempo tentar levar adiante a reforma da Previdência, que enfrenta muita resistência, é uma reforma muito pesada que ele está propondo, a reforma tributária que deve ser fatiada e ainda a reforma trabalhista, que tem o argumento de modernização das relações do trabalho. O governo está correndo contra o tempo. Ele precisa avançar essa agenda de reformas o mais rapidamente possível, porque a incerteza política continua muito grande no Brasil. E pode ser que, em questão de não muito tempo, surjam fatos novos que levem a uma perda de governabilidade, uma perda de poder de liderança por parte do Executivo junto ao Congresso Nacional. Então, eu acho que está correta a ênfase e o caráter de urgência com que o governo Temer está tratando de avançar reformas que são necessárias para o país, que vão preparar o terreno para que a economia consolide o processo de recuperação, possa gerar empregos e possa melhorar a vida das pessoas. Agora, o cenário político não pode acabar atrapalhando ainda mais essas reformas que já enfrentam muita resistência. Tem a lista do Janot, tem o Congresso em pânico diante dessa perspectiva do envolvimento dos vários partidos. É o fato que é relevante nesse momento. Sem a menor dúvida, o grande risco que a recuperação incipiente da economia brasileira corre hoje é um agravamento da crise política. Pode vir de muitas direções. Pode vir de uma delação premiada, pode vir de algum fato novo que apareça. Realmente, aí é que está o impasse hoje. Agora, o Brasil está posicionado para sair da recessão agora já no primeiro trimestre de 2017. Vai ser uma pena para a sociedade brasileira se esse processo não tiver continuidade, porque o sofrimento causado pelo desemprego, eu acho que é a pior coisa da crise que nós estamos passando. Agora, professor Eduardo, as reformas elas terão efetivamente impacto a médio prazo. Os resultados não vão começar a aparecer este ano. Se houver um agravamento do cenário político, há condições de a economia seguir essa trajetória de recuperação, pelo menos em 2017, sem um abalo maior, sem um retrocesso? As reformas têm um impacto imediato, Denise, porque elas alteram muito as expectativas. A economia é muito governada pelo que as pessoas acreditam que acontecerá no futuro. Mesmo que não tenha uma realidade material no presente, as expectativas são muito importantes. Você vê no caso da inflação, por exemplo, o grande trabalho que vem sendo feito pelo Banco Central, que conseguiu reancorar, trazer de novo as expectativas de inflação para o centro da meta, talvez até um número um pouco menor do que esse, ao longo de 2017, e a importância que teve isso para poder abrir o espaço para uma redução consistente da taxa de juros no Brasil, que é uma grande conquista. Então as expectativas afetam desde já o comportamento dos agentes. O grande risco, e isso também afeta as expectativas, eu vou repetir, é que a questão política pode rapidamente degringolar. Eu acho que se o Congresso tentar aprovar algum tipo de anistia para a Caixa 2 ou tentar aprovar algum tipo de perdão para dinheiro sujo na Caixa 1, eu acho que vai levar a uma crise, porque a população também vai se manifestar e não pode aceitar esse tipo de retrocesso num país que está avançando com a Lava Jato. Agora, o quadro político é que preocupa. Agora, professor, a sociedade também tem resistido muito à reforma da Previdência, principalmente com esse ambiente político, em que se percebe que a corrupção teve um peso enorme na crise econômica, o desvio de recursos continua, tem toda essa articulação política no sentido de todo mundo tentar se salvar o máximo que puder, e aí haverá essa cobrança, esse custo para a sociedade, que a reforma da Previdência é pesada, envolve direitos dos trabalhadores, perspectivas de aposentadoria, então fica muito difícil para a sociedade engolir esse processo, por mais que seja necessário do ponto de vista econômico. Em nenhum lugar do mundo é fácil você fazer uma reforma da Previdência, mas ela se tornou interativa. No caso brasileiro, por fatores demográficos e pela própria configuração do nosso mercado de trabalho, em que você tem cada vez menos seletistas contribuindo para um sistema de repartição simples. Agora, o fato incontornável é o seguinte: nós somos hoje no Brasil cerca de 12% da população com mais de 60 anos. Em 2050, seremos mais de 30% da população acima dessa idade. Essa conta
não fecha, porque o Brasil, embora um país jovem ainda, já está com um gasto previdenciário de país europeu maduro. Nós temos uma taxa de dependência ainda relativamente baixa, comparando com os países maduros demograficamente, mas já estamos com um gasto de previdência completamente desproporcional. Essa conta vai piorar muito, o envelhecimento da população brasileira vai ser muito rápido. E o mercado de trabalho formal, de seletistas contribuindo para o sistema previdenciário, está encolhendo cada vez mais. As empresas relutam cada vez mais em contratar trabalhadores pela CLT, buscam contratar profissionais com empresas, etc. E tudo isso vai minando a base de arrecadação do sistema. Portanto, é imperativa a reforma da Previdência, não tem como escapar. Eu acho que o governo tem que se empenhar muito em explicar para a população e mostrar que nenhum direito vigente será eliminado e que isso vai afetar principalmente os novos ingressantes no mercado de trabalho para que ao longo do tempo o sistema entre numa trajetória sustentável. Conversamos com o economista e professor Eduardo Janete da Fonseca. Eduardo, muito obrigado. Bom dia. Bom dia.